O ser humano procura constantemente buscar coerência entre as suas cognições, as suas opiniões, crenças, valores e as suas ações ou atitudes. Acontece que nem sempre isso ocorre da maneira adequada. E quando há uma dissonância, uma discrepância entre o que nós queremos e o que nós realizamos, ocorre um fenômeno que causa estresse e desconforto mental. Esse fenômeno é denominado por alguns de dissonância cognitiva. E para sermos bons comunicadores, precisamos não só saber identificar uma dissonância cognitiva, como saber reagir da maneira adequada a ela. É sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje. Eu sou Léo Martins e esse é o canal O Vendedor de Ideias. O psicólogo Leon Festinger certa vez propôs uma teoria que ele chamou Teoria da Dissonância Cognitiva, onde ele centrou seus estudos relacionados a como o ser humano procura consistência interna entre suas opiniões, crenças, valores e atitudes. Por meio desse estudo, ele sugeriu que quando ocorre uma dissonância, uma discrepância entre as nossas atitudes e comportamentos, nós temos uma desarmonia interna e isso causa um estresse ou desconforto mental, como eu mencionei. É interessante uma citação dele no seu livro A Teoria da Dissonância Cognitiva, que eu gostaria de ler aqui para você. Ele diz o seguinte: a dissonância cognitiva pode ser vista como uma condição antecedente que leva à atividade orientada para a redução da dissonância, assim como a fome leva à atividade orientada para a redução da fome. Então perceba que um desconforto tal qual a fome, ou seja, a necessidade de alimento, de nutrição, a dissonância cognitiva causa um desconforto. E esse desconforto não só permanece conosco, mas também nos motiva a tomar certas atitudes ou reações para que essa dissonância, essa discrepância seja reduzida, assim como nós procuramos nos alimentar quando estamos com fome. Dessa maneira, nós precisamos saber quais são algumas reações comuns que as pessoas têm quando ocorre a dissonância cognitiva. E eu vou contar aqui uma parábola, uma ilustração que muitas pessoas conhecem e é contada às vezes até para crianças, mas que ela ilustra bem o conceito da dissonância cognitiva. Trata-se da parábola da raposa e das uvas. Você já deve ter ouvido aquela história da raposa que, depois de passar por um cacho de uvas que tinha uvas muito suculentas, cheirosas e muito saborosas, ela ficou com muita vontade de comer aquelas uvas e ela tentava a todo custo pular até alcançar aquele cacho de uvas. O problema é que ela tentava de várias maneiras, tomava distância, procurava alcançar aquelas uvas saltando o mais alto que ela podia e mesmo assim não conseguia alcançar as uvas. Depois de várias tentativas mal sucedidas de alcançar aquele cacho de uvas, a raposa desistiu e aí ela terminou faminta e decepcionada. Porém, ela mudou o ponto de vista dela acerca daquelas uvas. Ela foi embora e olhou para trás para aquelas uvas como se ela dissesse: eu nem queria mesmo. Muitas pessoas, elas têm essa atitude. Quando não conseguem o que elas querem, quando não atingem os objetivos que atingiram por fatores diversos, sejam responsabilidade da própria pessoa ou fatores externos, como circunstâncias, mesmo assim pessoas dizem: eu nem queria mesmo, eu nem queria alcançar isso, eu nem desejava de fato isso. E esse pensamento de eu não queria porque eu não alcancei, é uma forma de reação à dissonância cognitiva. Você não alcançou o que você queria, dessa forma você mudou a crença e não o comportamento. Você muda a crença porque você sabe que você não vai conseguir mudar a atitude, a concretização daquela ação que você desejava. Uma outra reação comum que algumas pessoas têm quando não alcançam as suas uvas é dizer que as uvas estão ruins, que elas estavam estragadas, que elas não valiam a pena todo o esforço. Você deve conhecer pessoas que são assim, que quando não alcançam seus objetivos, culpam outras pessoas, colocam a responsabilidade para outras pessoas, terceirizam o seu fracasso, pelo menos em um aspecto, uma decisão que tomou. Nós precisamos ser pessoas conscientes, tanto dos nossos sucessos, das coisas que nós fazemos de forma bem-sucedida, bem como dos nossos fracassos, para que nós consigamos aprender com eles e assim melhorar em todos os aspectos, melhorar o nosso desenvolvimento pessoal e também profissional. Se nós pudéssemos resumir as atitudes ou reações que nós temos à dissonância cognitiva, podemos alistá-la em 3 principais. A primeira delas é mudar a crença dissonante. O que significa isso? Bem, imagine uma pessoa que ela sabe que não é bom para a saúde fumar. Ela tem vícios como cigarro e esses vícios são prejudiciais à sua saúde. Isso é algo óbvio, claro, todo mundo sabe disso. A própria pessoa sabe disso, mas ela insiste, porque ela tem uma crença que lhe diz que aquilo não é saudável, mas o comportamento dela não condiz com aquela crença. Essa pessoa
nessa pessoa ocorre o fenômeno da dissonância cognitiva. E para poder adequar ou ajustar essa dissonância, essa discrepância que ocorre, a pessoa passa a mudar a crença e não o comportamento dela. Então ela passa a raciocinar: ah, mas tem muitas pessoas que fumam. Fumar não é tão ruim assim para a saúde. Na verdade, tem tanta gente que fuma e está vivo até hoje. Tem pessoas que têm uma vida tão longa, uma longevidade tão grande, mesmo tendo vícios como esses que eu tenho. Isso é um exemplo clássico de mudar a crença e não o comportamento quando ocorre uma dissonância entre eles. Nós, se tivermos consciência, se formos razoáveis, se pensarmos com lógica, nós realmente vamos saber que numa situação como essa, não é a crença que deve ser mudada, e sim o nosso comportamento ou a nossa atitude. Uma segunda forma de reagir a uma dissonância cognitiva é você tentar harmonizar o comportamento e a crença dissonante. Como ocorre isso? Imagine o mesmo exemplo da pessoa que tem um vício prejudicial à sua saúde. Nesse caso aqui estamos citando o exemplo do cigarro, do fumo. Essa pessoa ela pode começar a raciocinar assim: olha, eu sei que fumar faz mal para a saúde, mas ele faz mal quando é em excesso. Eu não fumo muito, tem pessoas que fumam vários cigarros por dia. O meu é equilibrado, eu tenho um equilíbrio nesse meu vício. A gente sabe que mesmo com equilíbrio num vício, ele continua sendo prejudicial à pessoa e a outros à sua volta. A gente tem casos até de animais domésticos terem adoecido por causa do seu dono ser fumante. Então o que ocorre? A pessoa tenta harmonizar crenças e comportamentos que são incompatíveis, os quais não podem ser harmonizados, e dessa maneira a pessoa tenta enganar a si mesma. Se formos razoáveis, se pensarmos com lógica, não vamos cometer esse erro. Vamos de fato mudar o comportamento em vez da crença, nesse caso específico. A terceira forma de reagir a uma dissonância cognitiva, ou seja, entre uma discrepância entre um conceito, uma ideia, uma crença e o nosso comportamento ou atitude, é nós mudarmos a atitude, o comportamento. Muitas vezes nós precisamos de fato parar de ter certos hábitos, certos vícios, para que nós possamos ter resultados benéficos daquilo. Uma pessoa que sabe que faz mal para a saúde fumar, não só para ela, mas para pessoas à sua volta, que isso vai prejudicar a sua saúde, que vai trazer consequências muito ruins para ela no futuro, ela não vai pensar em justificativas, tentar enganar a si mesma, tentar mudar a sua crença ou harmonizar ela com seu comportamento. Não. Se ela for razoável, se ela for sincera, ela vai tentar mudar a sua atitude. Ela vai dizer, ela vai pensar, na verdade: eu sei que faz mal para a saúde e eu preciso parar. Ela vai estabelecer metas, talvez uma das metas que ela quer estabelecer para esse ano, e nós temos inclusive um vídeo sobre esse assunto, sobre como estabelecer metas inteligentes para o ano de 2021. Se você quer largar algum dos vícios que você tem nesse ano, você pode usar a metodologia das metas inteligentes que nós mencionamos nesse vídeo. Dessa maneira, você vai largar vícios, vai diminuir a dissonância cognitiva que existe entre crenças e comportamentos que não são compatíveis, e assim vai ter muitos resultados positivos na sua vida. É importante ressaltar que nem sempre a melhor reação ou atitude diante de uma dissonância cognitiva é você mudar a sua atitude ou seu comportamento. Às vezes a crença que nós temos, aquela ideia que nós preservamos ao longo de uma construção de ideias, ao longo da nossa vida, da nossa formação familiar e cultural, ela é prejudicial a nós, de forma que o nosso comportamento é benéfico. Nós tentamos fazer o que nós achamos que é correto e pensamos ou raciocinamos da maneira errada. Então nós precisamos ser honestos com nós mesmos, de forma que nós tomemos a atitude correta e assim tenhamos os melhores resultados. Se nós fizermos isso, se nós mudarmos a nossa crença ou o nosso comportamento, dependendo de qual deles é prejudicial para nós mesmos, nós vamos assim diminuir aquele desconforto, aquele estresse que a dissonância cognitiva causa, e assim vamos ser pessoas coerentes. Uma coisa que muitos comunicadores precisam é ter coerência, como nós já falamos em alguns dos vídeos. E isso é muito importante. Nós não podemos ser aquele tipo que faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Precisamos ser coerentes, precisamos aprender a lidar da maneira correta com a dissonância cognitiva. Assim vamos nos tornar não só bons comunicadores, mas bons seres humanos. Pessoal, muito obrigado por terem assistido esse vídeo até o final. É uma temática muito interessante que eu reservei especialmente para apresentar nesse vídeo de hoje, porque eu achei que vocês iam gostar desse tema e também se beneficiar do assunto. Eu espero que vocês deixem aqui nos comentários o que gostaram desse vídeo e também não esqueçam de curtir, compartilhar o vídeo e se inscrever no canal para não perder as notificações dos próximos vídeos que nós vamos lançar, tá certo? Obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.